Queridos irmãos, saúdo cada um de vocês na graça e na paz de Jesus. Bênção de Deus podermos mais uma vez estarmos juntos celebrando a Deus. Quero convidar você para a leitura do Salmo 96, alguns versículos do Salmo 96. E essa palavra nos conduz à exaltação da glória e da majestade do nosso Deus, Deus soberano, que tem conduzido as nossas vidas, que tem nos abençoado, tem nos guardado, o Deus que tem nos feito chegar até aqui. Louvado seja o nome de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações nesse momento, nesse tempo de celebração de Deus. 59 anos de bênção, mais um ano de vida, Deus tem conduzido e tem preservado a vida desta igreja. 59 anos de bênçãos. E mais um ano atípico, um ano diferente, um semestre diferente que vivemos até agora e provavelmente vamos ter aí um ano total, um ano completo, 12 meses aí, um ano diferente, com um tempo diferente e desafiador para nós. Contudo, um tempo onde nós temos provado de maneira muito especial a graça e a glória de Deus. Que bom que você tem permanecido fiel, que bom que você tem permanecido ligado na vida da igreja, sobretudo em comunhão com Deus. É Deus quem tem dirigido e cuidado da nossa vida. A Ele toda honra e todo louvor. Quero convidar você mais uma vez para orarmos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus grande, temível, majestoso, soberano Senhor, nós te invocamos. Nós te bendizemos e em nome de Jesus nos aproximamos com confiança para oferecer ao Senhor as nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, seja, ó Deus, aceitável ao Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de culto. Aonde quer que estejamos, as famílias estejam, que a graça do Senhor possa chegar e possa abençoar os corações. Nós oramos pedindo que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Nós te bendizemos, nós oramos em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Vamos ter agora um tempo de celebração, um tempo de louvor e de adoração a Deus. Onde você estiver, solte a sua voz e celebre a Deus com o coral da nossa igreja, o coral infantil, segunda voz, são ministérios da nossa igreja que estão nos abençoando mais uma vez com o seu trabalho. Vamos louvar ao Senhor. João 3,16 João 3,16 Deus amou o mundo que o seu Filho deu, e a vida eterna será aquele que só nele crê. Se Deus amou o mundo, seu Filho deu por mim, e na eternidade
3:16. João 3:16. 3:16. João 3:16. Pois Deus amou o mundo que o seu Filho deu, e a vida eterna terá aquele que só nele crê. Se Deus amou o mundo, seu Filho deu por mim, e na eternidade não vai amanhã. Lá em João 3:16, de Deus, por amor, de Deus, vida eterna. João 3:16. Somente Deus cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim, pelo teu amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu Quero convidar você para mais uma vez abrir a sua Bíblia, segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a instrução de Deus para nós quanto ao emprego dos nossos bens, ao dizimar e ao ofertar. Paulo orienta a igreja sobre essa contribuição
sobre essa participação no reino de Deus, dentro de uma visão mais ampla possível. Ele diz assim: e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Querido, quero lembrar você que Deus tem nos dado todas as coisas, bondosamente, abundantemente. Deus tem derramado bênçãos sobre nós. E a resposta lógica de alguém que compreendeu isso, que tudo vem de Deus, é também oferecer a Deus tudo que temos e tudo que somos. Dizimar e ofertar precisa, antes de tudo, ser precedido da entrega do nosso coração a Deus. Porque muito mais do que apenas dinheiro, Deus espera de nós, nosso coração, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, que tudo seja colocado diante do altar de Deus. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção e depois vamos orar, agradecendo a Deus pela sua provisão na nossa vida. Você pode dizimar e ofertar, como já temos instruído a igreja. Com transferência bancária, você pode vir aqui à igreja, entregar no horário normal de trabalho, horário comercial, tem sempre alguém aqui. Pode ligar para cá e vamos ajudar você a como fazer isso. Que você possa usufruir dessa bênção, a bênção da contribuição, a participação no avanço do reino de Deus. Deus requer isso de nós. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos teus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os
pede por renovo. Em nome de Jesus. Nós vamos agora orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de participar do seu reino. Vamos louvar agradecendo a Deus pelos bens materiais que possuímos, que vieram tão bondosamente e generosamente das mãos de Deus. Vamos louvar a Deus pelo trabalho, pela saúde. Vamos louvar a Deus porque tem sustentado a nossa vida em todas as circunstâncias. Curva a sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome porque temos experimentado a Sua fidelidade em nossas vidas. Porque a despeito, ó Deus, das dificuldades e lutas que muitas vezes enfrentamos, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Sobretudo, ó Deus, temos experimentado a Sua doce e bendita presença. Temos experimentado a manifestação do Teu Espírito Santo, nos trazendo coragem, nos trazendo esperança, bom ânimo diante das adversidades. Louvado seja o Teu nome pelo crescimento, pelo avanço da igreja nesses 59 anos. Louvado seja o Teu nome pelas vidas que aqui passaram, pelas vidas que agora estão participando do crescimento e do avanço da igreja, participando com suas vidas, participando com seus bens. Louvamos o Senhor pelas muitas e muitas vidas que o Senhor resgatou através do ministério da igreja, pelas famílias que têm sido abençoadas. Nós te louvamos, Senhor, pela sua manifestação em nosso meio. Louvado seja o Senhor. Nós oramos na certeza bendita de que o Senhor continuará se manifestando em nosso meio. Essa é a nossa humilde oração. Agradecemos, honramos o Senhor e, ao mesmo tempo, olhamos para frente com muita esperança, na certeza de que o Senhor continuará se manifestando em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O mês de agosto tem sido um mês especial para nós, porque celebramos mais um ano de vida da igreja. Temos recebido preletores, pastores, grupos musicais de nossa igreja e também fora, que têm participado do nosso louvor. Agradecemos a Deus por isso, pela manifestação do seu Espírito Santo na vida da igreja. É o Espírito Santo que concede dons e ministérios à igreja. Que bênção é perceber essa manifestação da igreja, que se movimenta, que age na direção de Deus, compartilhando os seus recursos, os seus bens e abençoando as pessoas que estão perto, as pessoas que estão longe. Temos razões de sobra para agradecer a Deus. Tempo abençoado. Hoje nós estaremos recebendo a ministração através do reverendo Elias Dantas, que já é conhecido dos irmãos. Queremos louvar a Deus pelo ministério do reverendo Elias, pela amizade e o carinho dele de sempre com a igreja. Nós participamos um pouco do ministério do reverendo Elias. Ele é um dos missionários que nós apoiamos com nossas orações, apoiamos com recursos. O reverendo Elias tem desenvolvido um ministério ao redor do mundo. Ele visita aí em torno de 50, 60 países por ano, visitando igrejas, promovendo o intercâmbio de líderes de igreja, socorrendo igrejas mais necessitadas. Louvamos a Deus, enfim, pela vida e pelo ministério do reverendo Elias, e nós vamos ouvir a palavra com ele agora. Desde já agradecemos muito pela cooperação, pela prontidão que o reverendo Elias nos atendeu. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus com ele agora. Queridos irmãos e irmãs da Segunda Igreja de Uberlândia, obrigado pela alegria e o privilégio que me dão de poder estar direcionando-me a vocês, mais uma vez, para tratar de um tema indispensável na jornada cristã. Refiro-me ao avivamento.
avivamento bíblico, esta obra divina de Deus em nossas vidas e em nossas igrejas. O texto desta meditação, base dessa meditação, na verdade, os textos encontram-se em Isaías 44:3 e em Atos 2, versos 42 a 47. Tratando de avivamento, meus queridos irmãos e irmãs, refiro-me à obra divina de restaurar a vitalidade da comunidade, daqueles que são discípulos de Jesus. Note bem, enfatizo a expressão obra divina, porque se o avivamento é uma obra divina, naturalmente que nós não conseguimos penetrar em todos os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. No computador celestial, só um tem acesso, só existe uma senha e só Deus a conhece. Ele é quem sabe todos os detalhes. Então a pergunta é: como vamos tratar de um assunto que não penetramos na elaboração do mesmo? Porque é uma área que pertence a Deus. O nosso critério, então, em analisar este assunto, é tratar dos sinais. A nós só cabe analisar os sinais e frutos do que este mover de Deus tem produzido na vida dos discípulos e da igreja no decorrer dos séculos. Que sinais se observam nos grandes avivamentos registrados no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história do cristianismo através dos séculos? Como podemos ver estas marcas de avivamento e restauração espiritual quando analisamos estes eventos? Existem alguns sinais, irmãos e irmãs, que queremos abordar com todos nós hoje, vocês e eu. E os mesmos encontram-se em muita evidência nos próprios textos bíblicos que escolhemos para essa meditação. O primeiro deles, dos sinais que todo movimento de avivamento apresenta, é a prostração. Segundo o profeta Isaías, no texto de hoje, Isaías 44:3, a terra tem que estar sedenta de Deus, para que o jorrar da água dos céus traga vida e refrigério para a igreja uma vez mais. Prostração é nada mais, nada menos do que o reconhecimento absoluto de que só o Senhor, nosso Deus, pode fazer esta obra maravilhosa de restauração. Por isso os profetas do Antigo Testamento diziam: restaura-nos a nossa sorte, ó Deus. Prostração, necessariamente, irmãos e irmãs, não tem aquele sentido negativo dos nossos dias, de entrega, de desânimo, de cansaço. A gente chega do trabalho no português normal, comum, diário, a gente diz: estou exausto, estou prostrado. Não, no sentido que estamos tratando aqui, prostração, segundo os melhores dicionários, trata de um ato de submissão, de adoração, de quebrantamento na presença de um Deus supremo. Prostração é este ato que nos transforma de dentro para fora, que faz mudar a nossa vida de reclamador para adorador, de ser um crente dormente para ser um discípulo vibrante. Muitos, por aí afora, no decorrer da história da igreja e até os dias de hoje, até mesmo em nosso país, têm reconhecido as dificuldades da igreja de se manter viva. E então, naquele afã de ajudar, cooperar, criam fórmulas para produzir vida e avivamento. Formas humanas, mecânicas, bem intencionadas, é verdade, mas não deixam de ser fórmulas humanas. Por exemplo, oração e jejum de 40 dias, oração e jejum de 7 dias, vigília da meia-noite, corrente das 7 semanas, oração de joelho, em pé, no monte, em cada entrada de cada cômodo da casa, e assim vai. Muitas dessas atividades não são más em si. Nada há de errado em fazer estas coisas todas. Contudo, sem um próprio entendimento teológico por trás delas, a consequência pode ser perigosa e tende a gerar um grande sincretismo religioso, como se você e eu, meu irmão, minha irmã, pudéssemos fabricar algo que vem dos céus. O avivamento é divino. Renova, Senhor, a tua obra nesta terra sedenta, pede, clama, Isaías. A nós, contudo, neste nível espiritual de busca, cabe alguns níveis que temos que entender. O nível da oração,
que é o chegar à presença de Deus com as nossas angústias e aflições. O nosso clamor, que é um nível mais profundo do que simplesmente uma oração, onde nos aprofundamos diante de Deus e abrimos o nosso coração, clamando por uma transformação. E, finalmente, o nível da prostração que estamos tratando aqui, onde a nossa entrega é completa. O nível da prostração foi bem exemplificado no caso dos 10 leprosos de Lucas 17. 10 foram curados, um voltou e se prostrou, se entregou completamente a Cristo. E Jesus olha para ele e diz: filho, a tua fé te salvou. Prostração, irmãos, é entrega completa. Há um antigo hino do nosso inário, e muito cantado nos movimentos de consagração e avivamento, que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixarmos no altar, haveremos de conhecer a maravilha do seu poder. Só quando tudo deixarmos no altar. E isto aponta para a nossa dependência de Cristo. Prostração é entrega de tudo a Cristo. Foi São Patrício, o grande apóstolo cristão à Irlanda, que em 443 escreveu uma belíssima oração de prostração. Ao orar, muito cristocentricamente, em uma completa entrega de sua vida, momentos antes de ter uma batalha espiritual com um feiticeiro druida. Ele orou assim: Cristo comigo, Cristo dentro de mim, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pense a meu respeito, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Prostre-se diante de Deus, irmãos, prostre-se diante de Deus, quebrante-se, e o primeiro sinal do vento novo do Espírito soprará abundantemente sobre a sua vida. O segundo sinal possível de ser observado em todos os movimentos de avivamento na história bíblica e da igreja é o sinal da purificação. Não pode haver presença marcante, transformadora de Deus, se não existir uma vida santa que reflita uma mudança na nossa maneira de viver. Isto é muito claro na Bíblia. Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Há um livro escrito por Dr. Lovelace, chamado Dinâmicas da Renovação Espiritual, está em português, onde ele analisa os movimentos de renovação espiritual na história da igreja cristã, e ele vem com 4 elementos primários e essenciais presentes em todos eles. Quais são estes 4 elementos? O primeiro deles é que todo movimento de revitalização espiritual tem como um de seus pilares a redescoberta da justificação pela fé. Foi sempre assim, meus irmãos e irmãs, tanto na própria Bíblia, onde o profeta Abacuque no capítulo 2 afirma: o justo viverá pela fé, quanto historicamente com os heróis da fé da história da igreja cristã, Lutero, Calvino, John Wesley, Jonathan Edwards, Count Zinzendorf e tantos outros reavivalistas do passado. O justo viverá pela fé. O próprio Paulo nos diz em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Para que a obra de renovação aconteça, as multidões na igreja precisam construir suas vidas sobre o fundamento de que a nossa existência espiritual é edificada sobre o pilar do dom gratuito de Deus em Cristo, presente na obra justificadora de Cristo a nosso favor. E tudo inicia-se no reconhecimento de que as nossas obras são só trapos de imundície. E nós, incapazes pecadores, precisamos de Cristo, só dele, o nosso justo e o nosso justificador fiel. Esta convicção leva a uma purificação nas nossas vidas. O segundo elemento primário, segundo o Dr. Lovelace,
é o elemento da santificação, irmãos e irmãs. A santificação propriamente dita, porque evita aquele conceito de graça barata, graça banalizada, que é pregado até hoje em púlpitos em todo o mundo e que é quase tão antiga quanto a história da igreja. Alguns indivíduos, infelizmente, por deficiência teológica, não conseguem entender que a santificação envolve, primeiramente, o ser separado por Deus, para Deus e para a obra, serviço de Deus no mundo. E isso traz consequências éticas e práticas profundas na nossa vida pessoal. Não dá para separar a justificação, o arrependimento, dos alvos e escolhas que realmente compõem as nossas vidas diárias. Foram os puritanos, nossos irmãos puritanos calvinistas ingleses, que disseram no passado que nós não podemos estar em união com Cristo e um Cristo pela metade. Ou seja, não podemos estar em união com o Cristo que morreu na cruz por nós, sem estarmos em união com o Cristo que disse, segue-me em fidelidade. Nenhuma conversão é completa se não incluir o aspecto da santificação. E o Dr. Lovelace vai a um terceiro elemento primário, presente em todos os movimentos de avivamento na história da igreja, que é a habitação do Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É Ele que nos capacita, nos enche de sua presença. O enchimento do Espírito sempre tem dois objetivos principais: nos conferir poder para realizar a obra cristã e nos capacitar, irmãos e irmãs, para vivermos de uma forma santa a nossa vida cristã. Por fim, ele diz que o quarto elemento primário dentro dessa ideia de purificação, e sempre tão presente nos movimentos da avivamento na história da igreja, é a autoridade em conflitos espirituais. Porque a Bíblia nos fala em vários lugares desta luta espiritual, desta batalha espiritual que existe entre a treva e o espírito, entre as forças espirituais do mal e as potestades do bem, as forças espirituais do bem. São instrumentos malignos que existem, que querem, no mundo não visto, nos desumanizar e nos levar à perdição. Esses agentes malignos podem ser tanto corporativos, quanto injustiças econômicas, injustiças sociais, quanto pessoais, demônios e forças espirituais do mal, que batalham em busca da lealdade dos nossos corações nas regiões celestiais. No avivamento, quando ele vem, mas quando ele vem mesmo, vem do alto, Deus dá à igreja autoridade em conflitos espirituais. E essa autoridade é fundamentada na cruz e na ressurreição de Cristo. Ou seja, ela é fundamentada na doutrina de expiação de Cristo, onde na cruz Cristo esmagou a cabeça da serpente, no dizer do Novo Testamento. Na cruz, irmãos e irmãs, Cristo morreu pelos nossos pecados substitutivamente. Cristo morreu para pagar os nossos pecados juridicamente, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, ao encravá-lo na cruz, como diz a Bíblia. E Cristo morreu por nós triunfantemente, como vitorioso na batalha cósmica, vencendo o pecado, o inferno e a morte e nos dando uma nova vida redimida e vitoriosa. Estas três perspectivas são igualmente bíblicas e complementares. Então, quando o avivamento divino acontece, como tem acontecido na história da igreja, essa ação divina em nosso favor nos leva a uma purificação de vida, a um estilo de vida diferente, onde viver e morrer se tornam relativizados pelo desejo de agradar e glorificar a Deus na vida e na morte. É uma transformação real que acontece quando o Espírito de Deus age, a santificação verdadeira. O terceiro sinal da chegada do avivamento, prostração, purificação, é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho aponta para a nossa afirmação de fé em Deus. Veja o que diz um dos textos que nós lemos hoje. Diariamente, os discípulos estavam juntos para reafirmarem-se na doutrina dos apóstolos, estudando a Bíblia, proclamando a Bíblia, em casa e no templo. A proclamação
bíblica afirma a nossa fé em Deus, em sua palavra e em suas promessas, que tem em Deus o amém, diz a Bíblia. Irmãos e irmãs, preste atenção a isso. Com o passar das gerações, a Bíblia tende a se tornar apenas um livro de histórias religiosas, uma inserção litúrgica nos cultos da igreja, e perde assim o seu valor na mente do indivíduo que frequenta as reuniões da igreja. Ela deixa de se tornar um manual divino para todas as áreas da nossa vida, para ser um livro de relatos de história do passado. Como resultado, a palavra de Deus deixa de ser de Deus para ser escritos de pensamentos e registros humanos apenas. E o foco da igreja passa a ser no grande pregador, na retórica, na apresentação dos eventos históricos, e não na fé e piedade que geram uma devoção a Deus. Como não há avivamento bíblico, sem Bíblia, a igreja se esfria. Neste contexto de frieza em relação à Bíblia, quando Deus resolve agir, quando Ele resolve agir, Ele age para produzir uma redescoberta das Escrituras e das promessas divinas no meio do seu povo. Foi esta a experiência de Esdras, por exemplo, em Esdras capítulo 8, ao redescobrir o livro da lei que estava perdido. Um púlpito foi construído e Esdras começou a ler o livro, e o povo se maravilhou e se levantou em reverência e escutou a palavra de Deus do nascer do sol até o meio-dia. E tal reverência e busca ansiosa da palavra de Deus gerou um grande despertamento na história de Israel. É assim, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser central na nossa vida, e é ela que nos leva a toda a verdade, e é ela que nos produz vida. Sempre foi desta maneira na história das Escrituras. No avivamento de Gales, avivamento entre presbiterianos, em 1904 até 1909, a Bíblia foi central e produziu mudanças tremendas de confissão de pecados não confessados, de abandono de atos duvidosos, de necessidade de obedecer o direcionamento do Espírito Santo na experiência pessoal de cada um e nas Escrituras Sagradas, e a necessidade de proclamar abertamente as palavras de Deus. 100.000 pessoas foram transformadas, todas, movimento entre os presbiterianos na Inglaterra, no começo do século XX, produzindo transformação em vida com a Bíblia centralizada. Um outro movimento de avivamento na história da igreja que apresenta essa mesma conotação de proclamação da palavra é o movimento moraviano do século XVIII, lá na fronteira da Alemanha e da República Tcheca de hoje. O movimento começou com a prostração na presença de Deus, 212 pessoas orando, e oraram 24 horas. E esse movimento nunca parou por 100 anos, com pessoas diferentes, evidentemente, mas sempre orando. E a marca daquelas orações era a seguinte: eles diziam, você não deve orar pelo que você não estiver disposto a ser a resposta, porque a oração nos compromete com o resultado dela. E havia entre os membros daquela igreja 2 homens muito especiais. Um deles se chamava John Leonard Dober, de 23 anos, e o outro Dave Nitchman, de 21 anos, que ao ouvirem a palavra de Deus, falando sobre proclamar a todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, sentiram-se muito desafiados para serem missionários no Caribe, uma região que estava sendo colonizada pelos holandeses. E os holandeses traziam os escravos da Índia para aquela região. Era a Companhia das Índias Ocidentais, para que plantassem cana-de-açúcar. Eles aceitaram o desafio de ir àquela região. A igreja os abençoou, a família os abençoou, e eles foram tentar comprar o ingresso no navio, no escritório das Ilhas Ocidentais. E o diretor do escritório disse, vocês não podem. Eles perguntaram, mas como não podemos? Não pode porque a imigração não está aberta, ali só pode entrar escravo. E eles falaram, então, lá vamos nós. Porque não há melhor lugar para a gente, porque nós somos escravos de Cristo. A igreja reafirmou o desejo deles e eles pegaram um navio. E quando o navio chegou às margens da ilha de Santa Cruz,
O comandante tentou demovê-los pela última vez e disse: homens brancos, jovens, lá da Bavária, aqui, se vocês descerem deste barco, não é caminho de volta. Vocês serão escravos, vocês estão submetendo sua vontade. E eles falaram, vocês vão morrer aqui. Eles falaram, então esse é o nosso lugar, porque já morremos com Cristo. Eles ficaram 25 anos ali, trabalhando naquela ilha como escravos, ninguém sabia deles. Até que a Holanda resolveu abrir a ilha para a colonização normal. A igreja moraviana mandou um emissário para saber se eles estavam vivos, e acharam-nos vivos em 2 ilhas, São João e Santa Cruz. E junto com eles acharam vivos e vibrantes uma comunidade moraviana de 25 mil adultos batizados. Que coisa fenomenal! Que coisa maravilhosa! Em obediência à palavra. Eles não oraram se não estivessem dispostos a ser a resposta. Como eles estavam dispostos, eles foram e abençoaram. Esta igreja existe até os dias de hoje e é fruto de 2 pessoas tocadas pelo avivamento divino, que no meio de uma vida de oração, de uma vida santificada, ao ouvirem a palavra, se comprometer a propagar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Deus não falha em nenhuma de suas promessas, irmãos. Deus é fiel. Deus honra cada palavra que Ele diz, porque Ele é o Amém, diz a Bíblia. Agora que estamos chegando praticamente a parte final da nossa meditação, vem o 4º sinal do avivamento na Bíblia e na história da igreja. Porque já vimos a prostração, já vimos a purificação, já vimos a proclamação, e o 4º sinal da chegada do avivamento, da presença do avivamento divino, é a proliferação, ou a multiplicação dos discípulos. Porque o texto nos diz que diariamente o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos à comunidade dos discípulos. De 120 foram para 500, de 500 para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000 para o plantio de igrejas na Judéia e Samaria, e aí por diante. Contagiados pelo vírus do avivamento, a igreja se espalhou e a igreja se espalha. Porque a paixão por Cristo leva a igreja a se multiplicar, leva a igreja a crescer. E o crescimento acontece de uma forma epidêmica. Com o vírus do avivamento, por causa da paixão de Cristo, a nossa taxa de multiplicação aumenta. A taxa de aumento vai para as nuvens. Ela vai de 30, diz a Bíblia, 60 e até 100 por 1. Queridos irmãos e irmãs, o avivamento, quando chega, a igreja se expande. Vimos aí o caso que eu citei de 1904, 1905 em Gales, entre os presbiterianos. Foi assim na Coreia, entre os presbiterianos, em 1907 em Pyongyang. Num único ano, quando o avivamento chegou, a igreja batizou 90 mil ex-budistas. Num único ano. E a Igreja Presbiteriana Central de Pyongyang ficou conhecida como a Jerusalém do Oriente. Da Coreia, o vírus da multiplicação dos discípulos migrou para Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, também em 1907, influenciando os batistas. De Topeka, migrou para Los Angeles, entre os metodistas da Rua Azusa, em 1909 e 10. De Los Angeles migrou para todo mundo, criando ondas e mais ondas de transmissão, que continua até hoje. Em especial, o vírus contagiou, o vírus do avivamento, da multiplicação, da propagação, contagiou irmãos batistas suecos em Chicago e também irmãos presbiterianos em Chicago no final de 1909. De Chicago veio o vírus para o Brasil na pessoa de 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Winger, que fundaram a Assembleia de Deus em Belém de Pará, e Luiz Franciscon, que fundou a Congregação Cristã no Brasil, que era um presbiteriano italiano em Chicago, mas que veio para o Brasil e fundou a Congregação Cristã no Paraná, antes de se mudar para o Brás,
onde ali também começou em 2010. Em Gales, onde o avivamento aconteceu, já tratado aqui, 5 anos após o início dele, 80% da população do país era membro de uma igreja onde havia se convertido. E parte dos 80%, dos 20% restantes, tinham saído do país para servirem na obra missionária. Irmãos e irmãs, o verdadeiro avivamento leva a uma onda incontida de transmissão do vírus, do fervor e da paixão por Cristo. Nós, presbiterianos, vocês aí da segunda igreja de Uberlândia, somos frutos do segundo grande avivamento americano, que começou nos estados de Tennessee, Kentucky e Pensilvânia, alcançando os presbiterianos, metodistas, congregacionais e batistas. O Ashbel Simonton atribuía a sua conversão a uma reunião do movimento de reavivamento na igreja presbiteriana em Harrisburg, em 1855. Criado na igreja, ele foi descobrir a Cristo e o poder do Espírito Santo nesta reunião. E o movimento de Deus mexeu no seu coração, levou ao seminário, o presbitério enviou ao seminário de Princeton, na época liderado por Charles Hodge, a quem Deus usou para tocar no coração de Ashbel Simonton, e aí ele vir como missionário para o Brasil. Nosso fundador, meus irmãos, é fruto do avivamento. Avivamento produz multiplicação. Avivamento não é um movimento do Espírito de Deus que nos deixa só pensando em nós mesmos. Avivamento nos introduz às profundidades amorosas do coração do Pai que busca o Filho perdido. Nos mostra os campos que estão prontos para a colheita. Avivamento é o Pentecostes. O Espírito veio sobre os discípulos e os encheu do poder e de uma comissão para fazer discípulos de todas as nações da terra. Aonde o avivamento chega, a igreja é autêntica, fervorosa, audaciosa, vibrante e missionária. A igreja cresce, a igreja se espalha em sua Jerusalém, em sua Judéia, Samaria, e a igreja vai para os outros locais da terra. Neste domingo, final do mês de agosto, segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, vamos orar. Deus, o que fizeste no passado, faça de novo. Manda sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja o avivamento. Estamos prontos, Senhor. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, que bênção mais uma vez podermos receber a ministração da palavra que nos encoraja, que nos desafia a vivermos uma vida avivada diante do Senhor, uma vida de consagração integral, uma vida de muitos frutos. Deus abençoe você que nos ouviu essa noite, que participou do nosso culto à sua casa, que essa palavra possa ter sido desafiadora para você, no sentido de promover o seu crescimento espiritual, a sua maturidade, no sentido de que nós, como igreja, sejamos realmente aquilo que Deus quer que sejamos, sobretudo nesse tempo. Agradecemos ao reverendo Elias e eu quero encerrar esse momento de culto e encerro também as comemorações de aniversário de nossa igreja nesse mês de agosto, agradecendo muito a Deus pelos pastores e grupos musicais que nos abençoaram durante esse mês. Curve a sua fronte mais uma vez. Agradeça a Deus pela vida da sua igreja, pela palavra ministrada essa noite. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra pregada. Agradecemos ao Senhor pela instrumentalidade do reverendo Elias Dantas, pelo ministério que ele desenvolve ao redor do mundo. Agradecemos ao Senhor por sustentar a vida dele em todo o tempo. Pedimos ao Senhor que renove as tuas bênçãos sobre a vida dele, renove os seus cuidados sobre ele, que ele continue, ó Deus, desenvolvendo esse ministério, promovendo o avanço do teu reino. Sê com o teu servo por onde ele for, que a boa mão do Senhor seja sobre ele. Louvamos o Senhor pela palavra pregada, ministrada aos nossos corações, desafiadora a cada um de nós.
Agradecemos ao Senhor mais uma vez pela vida da igreja, pela instrumentalidade dessa igreja, quanto aos teus propósitos eternos no avanço do teu reino. Louvamos o Senhor por cada vida dos membros da igreja, da liderança da igreja, pastores, presbíteros, líderes, diáconos, professores de escola dominical, líderes de ministérios e departamentos, todos aqueles que de alguma forma têm contribuído para o crescimento da igreja. Queremos honrar e louvar o seu nome por isso. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor, as suas benditas e eternas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida agora e sempre. Amém e amém. Deus conceda a você uma semana cheia de vitórias.